Olá, meu povo lindo. Agora sim, vão chegando. Tô aqui para fazer essa live surpresa, porque a vida tá assim intensa, né? Então, tem que ser assim, live surpresa. Encontrei. Oi, Flávio. Oi, todo mundo que tá chegando. Dei oi pro Flávio porque ele disse hello. Então, falem aí também oi, boa tarde, para eu responder aí todo mundo, tá? Eu escolhi aqui um cantinho mais fresquinho, porque eu tô em Salvador, um calorão maravilhoso. Nem vou reclamar de calor, porque quando tá muito frio eu sofro e no calor eu sinto uma energia vital muito mais presente. Então não me importo com o calorão, a gente respira, fica com uma roupa fresquinha, toma uma chuveirada, banho de mangueira e resolve. Eu gosto muito do calor, assim, eu sinto que tudo bem, o friozinho tem o seu lugar, mas o calor tá muito próximo do calor humano, tá muito próximo da chama da vida, então calor pra mim é tudo de bom. Olha que gostoso que tá aqui esse cantinho que eu escolhi com vento, maravilhoso, né? Então, amores, tem dias que eu tô querendo fazer essa live. Eu até comecei agora a fazer, encerrei porque uma amiga minha, a Viviane Schecker, me chamou para dar uma volta aqui em Salvador. Eu nunca faço isso, então vou ficar de olho aqui nas mensagens dela. Enquanto ela não chega, vou fazendo aqui essa live com vocês. Já tem muito tempo que eu quero vir aqui para a gente conversar, mas tem muita coisa acontecendo também. Quero saber como tá para vocês esse tempo agora, né? Porque a gente está passando por dias muito intensos energeticamente. Estamos tendo uma transição muito forte ontem, hoje. Inclusive ontem eu fiz um encontro de constelação aqui na casa da minha mãe. Foi assim muito potente, mas sempre é, né? Assim, eu já nem falo mais, ai, que encontro forte, profundo, amoroso, porque a verdade é que todos são. Eu sinto que é um ciclo do tempo que está muito intenso. E aí ontem a gente se despediu de um tipo específico de vibração. Claro que isso não acontece num piscar de olhos, de um dia para o outro, é um processo. Então toda essa transição da era de peixes para a era de aquário já vem acontecendo desde a década de 60, que foi a década que eu nasci. Então, assim, eu sou uma semente e sinto isso bem forte, uma semente desse novo tempo. Eu sou fruto dos sonhos dos meus pais e carrego muitos dos anseios deles, né, que agora florescem na minha vida em forma de dons, de ação e de energia mesmo, de sustentação de tudo que eu faço. Mas essa transição vem acontecendo nas últimas décadas, sendo que agora a gente está assim finalizando a transição de várias décadas. Então é como se realmente a gente estivesse fechando um ciclo de transição e agora vamos botar esse pé no novo. Então é um momento que pede que a gente realmente solte o passado, que a gente se desapegue das correntes que a gente arrasta várias gerações, né? Porque vocês sabem, nós não estamos separados dos nossos pais, avós. Quero saber onde vocês estão, da onde vocês estão assistindo essa live. Gostaria muito de saber se esse assunto de autoconhecimento toca o coração de vocês. Quem aqui já sentiu esse chamado para olhar para o mundo interno? Quem aqui já desconfiou que essa história de acordar, comer, procriar, dormir até morrer, trabalhar automaticamente, quem já se deu conta que essa história está mal contada, que tem alguma coisa aí por trás que não nos contaram, que existe algo maior, que existe
uma ação que o nosso coração pede para que a gente faça e a gente ainda não consegue escutar completamente porque estamos sempre distraídos e anestesiados. Quem aí já sentiu? Ituverava, São Paulo. Quero saber quem já sentiu. Rio de Janeiro, Ituverava, Santos, Litoral. Engraçado que eu pergunto as coisas e às vezes continuo falando e não vejo o que vocês estão escrevendo aqui, né? Muito bom. Eu sinto isso muito latente no meu peito, a Lisiane fala. Esse chamado, né, Lisiane? Santos, também São Paulo. Um abraço para Érica. É gostoso também essas lives assim que não tem um objetivo específico, porque eu posso ler vocês e a gente trocar um pouco. Tem gente aqui dizendo que me ama, mas você nem me conhece, como é que você me ama? Você sabe onde fica Ituverava? Não sei. É São Paulo, interior de São Paulo? Curitiba. Obrigada, gente, pelo carinho. Como fazer para perceber? Então, CP da Gouveia pergunta, como fazer para perceber? Na verdade, CP, do que acontece é que a gente começa a sentir um incômodo muito grande com coisas da vida. Situações que a gente vivia e tudo bem, agora a gente começa a sentir que não nos satisfaz mais. A gente sente uma opressão no nosso peito, no nosso coração, muitas vezes algo trancado na garganta. A gente começa a ter sensações que nos aponta para a busca de uma liberdade, de uma expressão da nossa alma, do nosso querer, dos nossos anseios. É um incômodo. Sabe uma imagem que me veio agora, muito forte? É como o bebê para nascer, para sair da barriga da mãe. O que é que acontece com esse bebê? Ele começa a sentir que está pequeno aquele espaço para ele. Ele começa a se sentir pressionado na barriga da mãe. Então, quando a gente começa a sentir que a vida, uma situação, uma pessoa está nos pressionando, é hora de renascer. É hora de morrer para algo que a gente está vivendo já há algum tempo e nascer para um novo momento. Mas para isso, a gente de fato tem que deixar uma parte de nós ficar para trás, morrer simbolicamente. Então, quem aprende a morrer diariamente, a morrer cada vez que fecha um ciclo, quem aprende a soltar situações que já deram seus frutos e já trouxeram tudo que a gente precisava daquela situação, quem aprende a desapegar de todas essas coisas, vai conseguindo se renovar e se reinventar a cada amanhecer, a cada novo ciclo, a cada novo encontro. E isso é um grande desafio, assim. Eu sinto que isso pede coragem, autoconhecimento, conhecimento desses processos, que não é fácil. Deixa eu ver que vocês estão... quem quiser, inclusive, trazer algo assim, um texto mais longo ou fazer uma pergunta, coloca aqui nessa caixinha onde tem um balãozinho com interrogação, para eu não perder aqui na timeline, ó. Tá, Luciano, Ituverava é a cidade natal de Gustavo Borges, campeão olímpico de natação. Lembro bem, que massa, muito bom. Tá. Depois eu busco no mapa, tá, Luciano? Vamos aqui continuar o assunto. Eu andei tendo contato com um tema específico que me deu muita vontade de trazer para vocês essa semana, porque é algo muito novo, é um conhecimento muito novo, que eu sinto que é importante, faz parte de alguns movimentos que eu tô fazendo agora e que eu quero ancorar cada vez mais, que é o quê? A gente aprender a olhar para esses pesos, para essas correntes que arrastamos por gerações, aprender a olhar para tudo isso, reconhecer, reverenciar e soltar tudo isso para que a gente ande mais leve. Então tem a ver com esse momento
de mudança de era, de transição planetária, de morte e renascimento. E tem alguns conhecimentos em relação a isso que, quando a gente acessa, pode nos ajudar. Então, olha que interessante. Eu tenho dito para vocês algo que é o seguinte: o nosso corpo, ele é a materialização do nosso inconsciente. Então, quem me acompanha aqui há mais tempo já entrou em contato com esses assuntos, que são assuntos profundos. E eu vou dizer para vocês, gente, assim, hoje em dia eu vejo tudo com muita profundidade. Então, assim, a vida para mim hoje é sempre um convite para enxergar de uma maneira mais profunda e mais ampla tudo que acontece. E o interessante é que a vida ficou muito mais colorida, muito mais interessante, intensa para mim dessa forma. Ok, que hoje eu sou uma pessoa bem mais sensível, então assim, eu mergulho mais fundo e acesso e me deixo atravessar e penetrar pelos sentimentos de uma maneira muito mais plena. Então, assim, na hora que vem, né, uma raiva, na hora que vem uma angústia, na hora que vem uma tristeza, eu também abro meu peito, meu coração, para sentir, tanto quanto o êxtase, a alegria, o prazer de viver. Tudo isso hoje em dia me atravessa com muito mais intensidade, porque eu me permito sentir tudo isso. E a mágica dessa abertura de peito, de coração para a vida e para o que nos atravessa, é que quando a gente sente plenamente o que a vida está nos convidando a sentir, esse sentimento vem, irradia por todo o nosso corpo, nos nutre, nos alimenta de uma experiência plena de viver e depois vai embora. Então é muito lindo isso. A gente não tranca por medo de sentir, a gente não bloqueia o sentimento, a gente não nega o sentimento. Exatamente por não negar, seja sentimento positivo, negativo, não importa. A vida quer que a gente experiencie. Exatamente por não negar e por não ter medo de sentir o que nos atravessa, esse sentimento vem e vai embora. Então o que é negativo vai embora, o que é positivo também vai. E a gente pode alimentar o que é positivo, a gente pode sustentar até um certo ponto, né? Até quando aquela experiência se faz necessária mesmo, e até ela cumprir a função dela de nos trazer o que quer que seja, a experiência que a gente precisa viver. Então, assim, o que eu assisti essa semana foram 2 pessoas falando algo que tem a ver com esse conhecimento de que o nosso corpo é o nosso inconsciente materializado. Primeiro foi a professora Lúcia Helena Galvão. Que bom que tem já uma pergunta ali na caixinha. Beijo pro Maranhão. Eu vi aí essa mensagem por acaso, mas posso não ver, viu? E aí eu vi a professora Lúcia Helena Galvão trazendo uma fala dela, sempre maravilhosa, né? Uma filósofa que, meu Deus do céu, assim, traz a filosofia de uma maneira tão íntima, tão próxima e tão compreensível para qualquer pessoa. E para mim filosofia é isso. Eu também me sinto super filósofa, porque o filósofo é aquele que busca a verdade, que busca o conhecimento, e é exatamente isso que eu faço o tempo inteiro, até dormindo, até sonhando. É uma maravilha, gente, a vida fica muito melhor, tá? Convido vocês a buscarem autoconhecimento e experiências verdadeiras. Mas o que a professora Lúcia Helena Galvão falava é que ela falava várias outras coisas, e ela trazia um dado que eu achei muito interessante, que tem algumas filosofias que dizem... Não, voltando um pouco mais. Ela defendia a ideia de que quando a gente precisa fazer um suco de laranja, né, com as experiências da vida, quando a gente precisa experienciar algo, mesmo que tenha sido algo desafiador, pesado, difícil, quando a gente sai daquela experiência, a gente sai com o quê? A gente sai com um aprendizado. É como se a gente fizesse um suco de laranja, espremesse as laranjas e a gente bebe aquele suco. Só que na maioria das vezes o que a gente faz é sair daquela experiência
porque a gente fez o suco da laranja, onde a gente teve que espremer aquela laranja, onde aquilo deu trabalho, onde aquilo exigiu o nosso esforço. A gente sai da experiência com os bagaços da laranja. E esquece que a gente bebeu um suco de laranja saboroso e que isso nos nutriu de vitamina C, de nutrientes, de saúde. Assim como na experiência a gente foi presenteados e presenteadas com o aprendizado, com o conhecimento, com a experiência, com algo que a gente vai levar para a nossa vida. E que a gente pode nunca mais cair naquele mesmo buraco, repetir aquela mesma experiência negativa quando a gente olha para o que a gente viveu com olhos de que aquilo é bom, de que aquilo é positivo, de que aquilo é um presente da vida, que aquilo é uma grande oportunidade. Então a gente escolhe normalmente sair com tudo que foi difícil, inclusive falar para todo mundo como aquilo foi difícil. Ah, mas a pessoa fez aquilo para mim, a pessoa, né, me maltratou, a pessoa me traiu, a pessoa me enganou, a pessoa me... Tudo isso, né? Que a pessoa muitas vezes sai chorando por aí, contando tudo que sofreu por causa da experiência. Sendo que, se a gente observar bem, talvez fosse mais saudável pra gente. Deixa pra lá essa parte do bagaço da laranja. Tudo bem, a gente não vai esquecer, não precisa esquecer. Mas para que ficar reproduzindo e trazendo de novo essa narrativa 1000 vezes? Porque cada vez que a gente narra alguma coisa, a gente sente, a gente ressente. Então isso é o ressentimento. É ficar ressentindo aquela experiência 1000 vezes. A gente fica o quê? Com o bagaço da laranja. Esquece que te bebeu um suco delicioso. Tá passando um avião aqui. Então, aqui em casa, essa casa é a casa que eu cresci, a casa da minha mãe. Então tem essa coisa dos aviões passando o tempo todo. Talvez seja por isso que eu virei uma pessoa tão viajante, né? Cresci vendo o avião passar. Talvez isso tenha alimentado esse sonho, tenha plantado essa semente de estar sempre voando, com o pé na terra ou voando mesmo de avião. E aí a gente tem esse hábito que nos enfraquece, de estar sempre lembrando da parte difícil das experiências e não lembrar o quanto a gente aprendeu, o quanto a gente cresceu com aquilo que a gente viveu. E aí a professora Lúcia Helena Galvão falava de algumas filosofias que dizem que todas esses lixos energéticos, espirituais que a gente carrega, todo esse peso que a gente, por inconsciência, faz questão de trazer o tempo todo, arrastar o tempo todo, cada vez que a gente reconta aquela história, contando que a gente sofreu, como fizeram mal pra gente, cada vez que a gente traz isso de novo e de novo e de novo, a gente tá dando vida a essas histórias, a essas experiências, dando a nossa energia vital pelo verbo, pela fala. A gente está revivendo tudo isso que a gente já viveu, que já passou. E com isso a gente vai perdendo um pouco da nossa energia vital. E aí a gente está sustentando, dando vida a esse saco de lixo, a esse monte de corrente que a gente sai arrastando pela vida. E aí tem filosofias que dizem que o nosso corpo vai definhando e morre por carregar essas experiências negativas, por sustentar e por reviver as experiências negativas indefinidamente. E eu achei isso muito forte, para mim faz todo sentido. Por que isso faz todo sentido? Porque eu vivo a mudança vibracional celular cada vez que eu tenho as inúmeras experiências espirituais que eu tenho tido nos últimos 10 anos. Então, assim, a arte já me trazia e me traz muita
muita transmutação dos meus monstros internos, dos meus medos. A arte já é um canal de cura muito potente, de transformação de todas essas partes de sombra, todas essas partes negativas. A arte se alimenta de tudo isso. Porém, o autoconhecimento e o processo terapêutico me trouxe a consciência de como isso se dá dentro de mim. E uma visão muito real e potente de cada etapa desse processo de soltar as correntes. Eu vejo, eu enxergo tudo isso acontecer numa constelação familiar, numa dinâmica sistêmica, num ritual xamânico. Assim, eu vejo, eu sinto todas essas armaduras ancestrais se descolarem do meu corpo. E o meu corpo fica cada dia mais saudável. Assim, é como se, meu Deus do céu, assim, é como se eu soltasse essas latas que a minha ancestralidade, que a minha linhagem arrasta por várias gerações. E não é por mal, não tem um lugar de julgamento. É porque hoje eu tenho conhecimento e ferramentas que eu também só consigo acessar porque tenho essa ancestralidade potente que já sofreu muito e que sempre ansiou por essa libertação. O movimento que eu faço hoje, a ação que eu consigo executar hoje tem a ver com desejos profundos da minha linhagem feminina, masculina. Então, isso é muito claro para mim hoje, né? Toda a minha potência, inclusive, como artista, toda a minha busca como artista, toda a minha expressão, toda a minha exposição tem a ver com o desejo da minha avó e da minha mãe de se expressar, mas elas ainda não conseguiram, elas não tinham conseguido dar o passo de se expor. Mas a expressão, a artística já estava lá. Outro avião. Ó, coloquem aqui na caixinha, tá, gente? Se quiserem trazer uma pergunta. Tô falando aqui sobre o que nos adoece e nos faz morrer fisicamente, né? Porque a gente só morre fisicamente mesmo ou simbolicamente, mas a nossa consciência segue aí a jornada da evolução. Então, faz muito sentido para mim quando a professora Lúcia Helena Galvão fala dessa filosofia que diz que o nosso corpo perece por carregar tantos medos, tantas angústias, tantas mágoas. Mágoa é má água, é água parada, apodrecida, por, né, agora eu trazendo aqui minha contribuição com isso, por não derramar todas as águas que a gente precisa derramar. Então é muito comum em constelação familiar as pessoas chorarem muito. E é lindo, e eu né, dou toda a proteção, trago todo o acolhimento e um sentimento mesmo de amparo para que as pessoas expressem essas águas que às vezes estão ali represadas e negadas por muitas gerações. E as pessoas inclusive narram isso, né? Falam, meu Deus, eu não estou conseguindo parar de chorar. Eu sinto que eu estou chorando por várias gerações. Aqui o Dr. William fala, mágoas, falta de pedir perdão e se perdoar. Muito bom, Dr. William Nascimento. A gente perdoar o outro é algo que não é possível, né? No sentido de que eu não posso entrar no coração do outro e fazer uma liberação para ele. Mas eu posso me perdoar. Eu posso me perdoar por ter ido até aquela situação, por ter me colocado naquela situação, porque foi inconsciente. Eu não sabia que eu estava dando passos na construção de uma experiência que foi negativa, que me maltratou. Muitas vezes eu atraio pessoas para minha vida, muitas vezes não, isso é uma lei. Eu sempre vou atrair pessoas para minha vida que vão fazer coisas comigo que eu já estou fazendo. Então, se eu atraio uma pessoa que vai me trair, que me trai, é porque eu já estou me traindo. Eu já não escuto meu coração, eu já não atendo meus anseios, eu já não cumpro os meus compromissos de alma comigo mesma.
E aí eu atraio uma pessoa que vai fazer aquilo comigo para que eu enxergue. Porque aos olhos da matéria fica muito mais visível. Então isso é um mecanismo de ensinamento da vida, né? Para que a gente aprenda. Quando a gente não enxerga isso internamente, poxa, eu tô me traindo, eu não tô me cuidando, eu tô negando minhas próprias vontades, minhas próprias necessidades. Mai, você escreve ali, por favor, o que você escreveu aí na caixinha, que eu vou perder, tá? Então, quando eu não consigo enxergar que internamente eu tô sendo negligente comigo mesma, a vida vai me trazer alguém para fazer isso. Que aí eu vejo melhor, né? Com os olhos da matéria fica mais visível. Mas a gente não precisa esperar por essa pessoa, né? Se a gente todo dia ou sempre, né, ter esse hábito de estar sempre perguntando ao nosso coração como ele tá sempre tendo essa conversa com a nossa própria essência, com a nossa alma, com o nosso coração, como você quiser chamar isso aí, tá, gente? É o plano sutil, ele pode ter muitos nomes. E a outra pessoa que falou algo que também é a mesma coisa, trouxe sobre um estudo que já existe e que eu andei também me conectando com esse conhecimento através da constelação familiar. Oi, Dagmar, bem-vinda! Dagmar, minha amiga querida, e ela entrou bem na hora que eu falei constelação familiar. Dagmar é uma médica consteladora, é minha amiga querida, que também faz parte do movimento Sou da Constelação, e a gente está abrindo agora a terceira associação de constelação familiar, né, para amparar todas as pessoas que trabalham nesse universo da constelação familiar. Se chama Centro de Excelência em Constelações Sistêmicas. Oi, amiga querida, estamos aqui numa jornada muito intensa e por isso também eu não tenho conseguido fazer muita live. Oi, Sandra, Erone, o Erone aqui, ó, psicólogo, muito bom, Erone, ó. É muito bom, né, Dagmar? É bom de estar junta. Erone, me fala isso, faz sentido para você. Gente, é todo esse processo que a gente está vivendo, e eu ainda vou falar, tá? A outra fala que eu quero trazer, que eu escutei o Sami Storch, que levou a constelação familiar para o judiciário, que é um amigo querido, falando, e tem a ver com essa fala da professora Luciana Galvão. Nesse processo que a gente tem vivido, né, eu, Dagmar e outras amigas queridas, eu tenho reverenciado muitos psicólogos, porque tudo que a gente vive hoje de libertação de uma certa caixinha limitante, como o Bert Hellinger falava, o cativeiro do espírito, que muitas vezes uma congregação, uma filosofia, um caminho específico nos coloca, mas tudo que a gente está vivendo de possibilidade de libertação desse cativeiro do espírito tem a ver com os passos que foram dados antes. Então, ok, se toda a filosofia, se todo caminho de estudo pode nos levar ao cativeiro do espírito, ele também pode ser simplesmente uma forte base para que a gente transcenda o que já foi estudado. Mas a gente precisa dessa base. Então a ideia hoje para mim é não negar essa base, esse estudo anterior, como é a própria psicologia, mas respeitar, reverenciar e pedir licença a todo esse estudo, que também é base para o próprio Bert Hellinger e para todas as filosofias que hoje olham profundamente para essas dimensões mais sutis, reverenciar e pedir licença para dar um passo além de tudo que foi estudado até agora. Então eu não preciso estar presa aos estudos anteriores e também não preciso negar. E também não preciso estar em conflito com esses estudos, porque esses estudos anteriores são a base do que a gente vive hoje. E aí, como eu reflito o tempo inteiro sobre tudo, né, eu fiquei pensando muito nesses tempos que... Outro avião, tá, gente? Ó, um atrás do outro. Tô olhando aqui uns coqueiros, coisa mais linda. Eu fiquei pensando, né, que a gente vive numa sociedade que durante, né, talvez
desde sempre, né? Desde sempre não, porque tiveram já culturas que olharam muito para essa dimensão mais espiritual, mais espiritualizada, de conexão com algo maior, com as nossas profundezas, né? Então, assim, empiricamente já existia esse conhecimento, mas o estudo mesmo da nossa psique, do nosso funcionamento interno, de toda essa complexidade que nós somos internamente, esse estudo veio através da psicologia, né? A nossa sociedade, a nossa cultura olhava só para fora, assim, não tinha tanto conhecimento dessa dimensão interna. E a psicologia começou a trazer esse estudo. Se ele é um pouco mais cartesiano, se ele é um pouco mais racional, se ele é um pouco mais mental, não importa, até porque dentro da própria psicologia existem muitas linhas. Ó, eu tô fazendo aqui de apoio, ó. Eu tô aqui usando como apoio esse livro, essa joia, o livro vermelho de Jung. E o próprio Jung estudou com Freud, né? Era assim, o filho querido do Freud até eles romperem, porque Jung queria ir além da psicologia freudiana, mas ele precisou da base do pai, né? Do pai, entre aspas, que era Freud. Enfim, eu hoje reverencio muito todas essas bases de conhecimento. E aí, o que o Sami falava nesse videozinho dele que eu vi essa semana, e que é exatamente o que a professora Lúcia Helena Galvão falava, é que muitas manifestações, muitos sintomas de doenças físicas tem a ver com exclusões dentro do nosso sistema familiar. E a Dagmar Ramos, que está aqui nessa live, é uma médica e ela sabe disso muito bem. Eu comecei a observar que aspectos psíquicos também têm a ver com todo o nosso sistema familiar. Então, assim, aspectos que a gente carrega estão identificados com vibrações específicas dentro do nosso sistema. Então, aspectos de medo vai ter a ver com experiências de algumas pessoas ou de algumas gerações, aspectos de força, aspectos de tudo, de experiência do amor, de experiência de transcendência, de evolução espiritual, de espiritualidade, de magia. Gente, tudo isso está no nosso sistema familiar e todo esse sistema está dentro da gente. É com isso que a constelação familiar trabalha. E aí o Sami falava que as manifestações de doença têm a ver com exclusões. Isso faz todo sentido para mim. Porque se eu comecei a conectar com esse conhecimento, né? Claro que alguém já estudou e alguém até já desenvolveu isso como estudo. Mas eu comecei a observar que o meu corpo é o meu inconsciente materializado. Porque o meu corpo se formou à medida que eu vivia. E o meu corpo recebeu, no momento da concepção, toda a memória ancestral do meu pai e da minha mãe. Então esse corpo foi se formando a partir das experiências. Ele é o meu inconsciente materializado, porque a experiência ela é plena, ela é completa, porém só uma pequena parte dela fica no meu campo consciente. Todos 99,999% tá no meu inconsciente, mas ele se materializou no corpo. E o meu corpo não esqueceu nada, tanto que se você ativar pontos do corpo, você vai ativar experiências traumáticas, coisas esquecidas. Tanto que o campo da constelação familiar vai trazer através do corpo essa conexão com a ancestralidade. Porque o corpo carrega tudo isso. Então é uma conexão multidimensional. Esse meu corpo está acessando o campo mórfico, que é essa nuvem das experiências, da memória do meu sistema, mas também está ativando fisicamente na memória celular a conexão com toda essa ancestralidade, que é o emaranhamento quântico, que a física quântica estuda. Vocês estão me acompanhando? Porque isso é muito complexo. Eu resolvo falar de umas coisas muito complexas, né, gente? Então, a gente realmente, para mim faz todo sentido de que cada vez que a gente sente um adoecimento, um sintoma de falta
de algo, né? Pode ser falta de vitamina, pode ser falta de cuidado. Isso está representando, olha a representação que também acontece na constelação. Isso está representando uma exclusão. Porque quando eu integro todas as experiências, aquilo que eu falei no início da live, quando eu me deixo atravessar pelos sentimentos da vida, sem medo, é positivo, ok, é negativo, ok, tudo me atravessa. Quando eu integro tudo isso, quando eu incorporo literalmente todas as experiências que me atravessam na vida, eu cresço, eu me torno plena, isso é saúde. Eu deixo que a minha energia corporal, né, esses nadis que os orientais estudam, que são esses campos energéticos, né, tudo isso que é esse mosaico vibracional que é o meu corpo, quando eu deixo que as energias me atravessem e movimentem toda essa vibração que eu sou, isso move minha energia. Não deixa lixo energético parado no meu corpo. E eu integro tudo isso, eu incorporo tudo isso e transformo. E cresço e me torno alguém saudável. Não fica nada estagnado. Não fica a energia bloqueada, que é o que adoece. Não fica dores incorporadas, gritos não dados, não expressados, lágrimas represadas. Tudo isso que a gente normalmente tranca, eu não tranco. É para chorar, eu choro. É para gritar, eu grito. Isso traz muita saúde física e espiritual. Muita, muita. E na constelação isso acontece assim intensamente. Eu acho que é porque eu tenho essa disposição de sentir tudo com intensidade. Então, assim, as constelações que eu facilito, chega tudo com força, sabe? Chega choro com força, movimento corporal, tudo isso vem assim, né, como um avalanche, porque tá preso também, né? E eu trago essa coragem para que as pessoas expressem, porque eu sei que quando tá trancado, cria doença, cria tumor, cria sintoma de dores. E aí, se teve exclusão no passado, e isso está ressoando agora no meu corpo, no corpo da pessoa, como uma dor, uma fragilidade de órgão, uma articulação que se não movimenta bem, isso está associado a um tipo de energia dessa exclusão do que aconteceu. Então pode ser feita uma leitura sobre essa conexão entre o sintoma físico e a exclusão lá atrás. Essa leitura pode ser racional, cartesiana mesmo, existem já muitos estudos que olham para isso, mas pode também ser uma leitura de campo, fenomenológica, que é o que acontece numa constelação. Você coloca uma pessoa e um sintoma e a constelação vai trazer aonde isso aconteceu. Você não precisa nem botar toda a sua família. Você reverencia o sintoma, porque ele representa a pessoa excluída. E você automaticamente vai estar se harmonizando e reverenciando a pessoa que foi excluída. Eu sei que isso é tudo muito novo, muito diferente para quem nunca ouviu falar dessas coisas. Mas abra o seu coração, porque isso é bem real. E aí, quando a gente sai desse lugar da exclusão, que não fomos nós muitas vezes que excluiu, foram nossos pais, nossos avós, tudo bem, a gente não está julgando. Eles precisaram excluir muitas vezes para sobreviver. Se eu agora posso incluir, aquela exclusão que fazia falta e trazia fragilidade para o meu corpo, agora é preenchida, é acolhida. E aquilo que era carência e falta se torna inteireza, se torna plenitude. Então, assim, gente, eu sinto meu corpo hoje em dia, assim, como se ele fosse uma entidade. Porque ele precisa estar leve o tempo inteiro. Se eu sinto um peso, porque eu estou o tempo todo conectada com o meu corpo, se eu sinto um peso em qualquer parte dele, eu já sei que eu preciso liberar alguma coisa. Eu preciso acolher, preciso reverenciar, eu preciso integrar ou liberar.
E eu tenho muitas ferramentas para fazer isso, graças a Deus. E às vezes vem um peso mesmo, assim. Eu preciso ali me relacionar com a minha ancestralidade, fazer um ritual para que isso vá embora tranquilamente, amorosamente. Então existem ferramentas para a gente fazer isso hoje em dia. E é muito lindo. Eu quero dizer para vocês que eu vou fazer agora esse retiro no feriado de carnaval. Vão ser 4 dias. E aí, tudo isso que eu tô falando, agora me vem essa lembrança, né? O trabalho espiritual, ele é profundo, ele é exigente, mas ele, quando ele faz o seu processo plenamente, ele tira todas essas armaduras, todas essas anestesias do nosso coração, toda essa autoproteção, todo esse medo. Ele tira tudo isso para que a gente realmente desfrute a vida. Então, o trabalho espiritual, para algumas pessoas pode parecer pesado, mas é exatamente o contrário. O trabalho espiritual, ele vai tirar todo o peso, para que a gente possa viver o êxtase da vida leve, saudáveis. Tem outros psicólogos aqui entrando. Então, esses 4 dias de carnaval, vai ser carnaval de corpo e alma, né? O convite vai ser justamente para que a gente mergulhe fundo em toda essa toxicidade, em todo esse peso, todo esse lixo energético que nós inconscientemente carregamos. Para que a gente solte tudo isso amorosamente e possa realmente celebrar a vida. Então a gente vai ter noites na fogueira, a gente vai ter uma noite inclusive de carnaval, que vai ser uma noite livre, onde não vai ter nenhum processo terapêutico, mas todo mergulho terapêutico profundo, espiritual, que a gente vai fazer, eu e o Thiago Teixeira, durante esse retiro de 4 dias, vai ser para a gente soltar tudo que é ruim, tudo que é ruim, tudo que nos trava, tudo que é ali medo, que nos impede de experienciar a vida plenamente, de peito aberto. Então a gente só consegue desfrutar mesmo e viver o êxtase da vida e todo o prazer de viver, que é esse fogo mesmo de estar vivo, de ter todos os sentidos à flor da pele, e que a filosofia tântrica nos traz isso com tanta propriedade, uma filosofia milenar, né, que é a relação com a própria vida, de sentir a vida à flor da pele. A gente só consegue esse estado de sensibilidade à flor da pele se a gente desmanchar essas armaduras, porque senão não tem como. Senão a gente vai estar sempre se protegendo, se blindando contra as relações, contra a vida que nos convida a viver plenamente. A gente vai estar se blindando contra o amor, em última instância. Então, vou abrir essa caixinha, só tem uma pergunta na caixinha, então vamos ver o que é. Ah, pode vir também. É você, Alex, que... É você, Alex, que tá chegando? O Alex, que é o filho da minha amiga Vivi, tá vindo me buscar. Me fala aí, Alex, se você tá assistindo a live e se é pra eu encerrar essa live, porque eu tô aqui fazendo a live enquanto eu tô te esperando, tá? Vou ficar de olho aqui na timeline. E aí, gente, é isso. Eu tava há dias pra vir trazer pra vocês aqui sobre esse conhecimento de que quanto mais a gente carrega esses lixos energéticos, quanto mais a gente exclui, quanto mais a gente alimenta medo, mais a gente manifesta sintomas de falta, de carência, de dores, de medos, de não permissão de estar na vida, de nos relacionar. Quer ver? Eu vou dizer pra vocês. Alex, me fala aí se você tá... Oi, Tati, saudade, amiga.
Eu tô aqui agora olhando para a timeline, tá? Me fala, Alex, se você tá chegando, que aí eu me despeço aqui do pessoal. Uma coisa interessante é você observar a sua vida e ver se a sua vida muda, se ela se transforma. Como é que é a sua vida? Agora, por exemplo, Plutão saiu de Capricórnio. Ontem foi o último dia dele em Capricórnio e hoje Plutão entrou em Aquário. Gente, Plutão é o planeta da morte e renascimento. É o planeta da transformação profunda, o submundo, é a profundeza do nosso ser. Então, Plutão traz mudanças radicais, assim, é da lagarta para borboleta. É o nascimento da flor de lótus que vem da lama e vira aquela flor maravilhosa. Então, assim, observa se sua vida está mudando. Se está chegando convites transformadores para você. E vai. Se não está acontecendo nada na sua vida, se ela está estagnada, se ela não tem essa intensidade que eu trago para vocês toda vez que eu abro uma live, se sua vida está assim, parecendo uma água parada, tem alguma coisa errada aí. Você está bloqueando alguma coisa, você está se anestesiando, fugindo, porque não é possível. A gente está vivendo um momento agora muito intenso de transformação. Assim, a vida está nos convidando a soltar para trás tudo que era da nossa experiência anterior, da nossa ancestralidade. Ó, que a Tati fala. Tati constelou comigo algumas vezes, né, Tati? Deixa eu ver o que é que ela escreveu. Mudou maravilhosamente bem. Muita felicidade. Que bom, Tati. É isso, minha gente, é isso. Os trabalhos estão aí pra gente mudar, pra ajudar a gente a mudar, né? Então, olha, assim, cada constelação que eu entro... Alex, me fala se você tá chegando. Cada constelação que eu entro, eu saio, assim, num estado de leveza indescritível. Outro avião. Olha o coqueiro que eu tô olhando, vou mostrar pra vocês. Vocês viram? Demais, né? E aí, toda a constelação que eu facilito é muito interessante, porque eu, às vezes, começo a captar o campo um dia antes, 2 dias antes, né? De tanta conexão que eu tô com o tal do campo mórfico. Um dia antes, às vezes, chega assim um pensamento, um sentimento que eu falo, gente, já sei, né? Isso não é meu. E dito e feito, chega na constelação, o representante fala a frase que eu pensei, traz a dinâmica que eu estava conectando, assim, um dia antes, às vezes 2, sensações físicas que vão se manifestar na constelação. Outro dia aconteceu isso numa constelação que eu ainda ia sortear. Olha o nível de complexidade, né, de surreal dessa experiência. Eu, à tarde, senti uma sensação física, assim, de muita vibração na mão, mas muita, assim, andando na rua, fazendo minha caminhada, minha mão começou a vibrar, assim, eu falei, gente, minha sensação de cura na mão tá acontecendo, assim, agora, do nada, né? Começou a vibrar, assim, parecia que eu tinha um cometa nas mãos, assim, saindo muita força da minha mão. E aí, de noite, eu sorteei uma constelação e o tema da pessoa que foi sorteada era exatamente esse. Quer dizer, eu estava manifestando uma vibração do campo de uma pessoa que eu ainda ia sortear. Então, olha o nível, porque assim, esse trabalho acontece numa dimensão que não é no tempo cronológico. É numa outra dimensão de tempo. Não é nesse tempo do relógio. Então, assim, o sorteio ainda não tinha acontecido. Eu ainda não sabia quem ia ser constelada. A pessoa não sabia que ia ser constelada, mas o campo já sabia. O antes, o passado, o presente e o futuro, tá tudo no mesmo campo quântico. Entendem a complexidade do negócio?
Então, só que assim, então eu começo a sentir antes o campo. E às vezes é umas coisas meio pesadinhas, tá? Só que quando acontece o trabalho da constelação, pode ter o peso que for. Acaba a constelação, aquilo tudo foi encaminhado. Talvez seja por isso. Aquilo foi encaminhado, aquilo foi visto, aquilo foi integrado. Não fica nada assim. Eu saio da constelação leve, eu checo para ver se está todo mundo leve, se aquilo foi resolvido, foi liberado. Claro que a coisa continua acontecendo, mas assim, tudo que precisava ser feito e rapidamente, tá, gente? Não são constelações de 2 horas, não, é constelação de 1 hora. É tranquilo, é rápido. Mas assim, tem todo o processo, resolve, libera aquele peso, solta aquilo, né? Eu trago aqui essa egrégora que encoraja as pessoas realmente a liberar e fica leve. Aí ficou leve, ok, agora a gente pode brincar, agora a gente pode dançar, cantar e ser feliz. Mas não dá para ser feliz com peso. Não dá para ser saudável fisicamente carregando corrente dos avós, dos bisavós, entende? Então, assim, isso faz muito sentido para mim. Amores, eu vou desligar aqui porque tô saindo, né? Tô indo encontrar com a minha amiga Viviane Schecker. E, ai, nossa, ontem foi essa tarde de constelação que acabou numa fogueira. Não, e ainda tem minha mãe, né? Minha mãe é a anciã, assim, que me passou muito, né? Se eu tô dando passos além dela é porque eu tenho uma base como ela, né? E aí acabou, assim, aquelas constelações muito fortes, assim, todo mundo tipo, uau! E aí minha mãe fala, vamos acender a fogueira? Eu falo, mãe, será? Vamos acender amanhã? Porque talvez seja demais acender hoje. Não, bora acender a fogueira. Foi maravilhoso, assim, foi perfeito acender a fogueira. Então, meu Deus, assim, é muita coisa. É muita coisa. Bom, gente, olha, vou me despedir de vocês. Muito obrigada. Aqui passou de 50 pessoas numa constelação surpresa. Eu fico muito feliz. E que outras pessoas cheguem numa constelação surpresa, não, numa live surpresa. Mas é tudo constelação para mim hoje em dia, né? Então, quem sentir aí o chamado no coração, pega um avião, vai lá para nosso retiro, Carnaval de Corpo e Alma, porque a gente vai limpar aí essas multidimensões carregadas de coisa que a gente não precisa mais. É o corpo físico, é o corpo sutil, é o corpo emocional, é o corpo energético, carregando, arrastando essas correntes. Não dá mais, não dá mais. Vamos soltar todo e qualquer medo para ser feliz, porque chegou a Era de Aquário, chegou o momento de ser o que é. Não tem mais esse negócio de, sabe, de enganação, de ilusão. É aqui agora, sou o que sou. Sou luz, sou luz, sou luz. Sou o que sou. Sou terra, sou madeira, sou a chama da fogueira. Sou passageiro de cometas, voando para estrelas, abrindo os caminhos de pedras de luz. Sou luz, sou luz, sou luz. Sou o que sou, como ave bendita, sou a fênix renascida, nadando em águas cristalinas, feitas de luz, abrindo os caminhos de pedras de luz. Sou luz, sou luz, sou luz.
sol. É isso, amores. Dagmar, eu vi você dizendo aí que quer ir, hein? Vou te mandar mensagem. Você tem que ir. Nossa, vocês têm que ir. Vocês têm que conhecer o que é também o trabalho do Thiago Teixeira com alquimia musical. Vou deixar gravada assim, Dagmar, amiga querida, irmã, né? Já somos irmãs. Sempre fomos, né? A gente só tá se reencontrando. Gente, alquimia musical com constelação, ó, não dá nem pra dizer, vocês têm que estar lá. Quando aquele didgeridoo, instrumento de conexão com a Mãe Terra, quando aquele didge começa a tocar, ecoando no coração, meu Deus, ó, aquilo solta assim, corrente do tataravô, é surreal, solta tudo assim, você sente descolar assim, ó. Vamos lá que vocês vão, depois vocês me contam. Beijo, amores, boa tarde, boa noite. Vou dar uma volta na minha Bahia com meus amigos, coisa que eu nunca faço. Hoje vai ter. Ver o pôr do sol. Beijo.